Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos continuar a nossa caminhada pela história da literatura brasileira. A exemplo do que eu fiz lá com o Barroco, eu vou fazer aqui então hoje um primeiro vídeo explicando como que o arcadismo surge na Europa, para que a partir do próximo vídeo a gente possa entender como que essa escola literária chega aqui no Brasil via Portugal. Lembra lá, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, é nesse sentido que eu sempre digo que a nossa literatura ela acaba vindo via Portugal. As influências que a gente recebe são principalmente influências portuguesas. E daí, quando o Antônio Cândido vai escrever lá o Formação da Literatura Brasileira, ele diz basicamente que é no período Arcade que se forma aquilo que a gente conhece hoje, que se inicia o processo de formação da literatura brasileira. Por quê? Porque é justamente no período do arcadismo que alguns dos pressupostos temáticos e estéticos que vão ser próprios da nossa literatura vão começar a ser gestados. Então, por exemplo, é justamente nesse momento literário que vai começar a surgir a figura indígena, como a gente vai ver lá a partir do vídeo do próximo vídeo desse projeto. Então perceba que é justamente por conta disso e por conta de uma série de outros fatores que a gente vai ir observando ao longo desses dias, é justamente por conta disso então que o Antônio Cândido vai defender que é nesse momento que a nossa literatura ela vai ganhando forma, e é justamente por conta disso que ele elege esse momento como o momento inicial da nossa caminhada literária. Muito bem, então. E o arcadismo ele é interessante porque ele vai ser a última etapa do período clássico. Lembra, eu falei isso lá no primeiro vídeo com o projeto já, né? Que eu ia colocar em um mesmo período, que chamaria de período clássico, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. E por que se coloca essas três escolas, esses três períodos, enfim, juntos sob uma mesma nomenclatura? Por dois motivos. O principal desses motivos é que, do ponto de vista estético, as três escolas, os três períodos, eles vão ser norteados pelos preceitos da poética clássica. Então, sempre nós vamos ter a presença de sonetinho, rimas interpoladas, aquele tipo de coisa que a gente já viu lá no meu vídeo sobre o barroco. O que vai mudar então é como que, de um ponto de vista temático, essas produções literárias vão ser feitas. Então, o quinhentismo trabalha com um tipo de produção literária, o barroco trabalha com outro tipo de produção literária, e do ponto de vista temático, e o arcadismo com outra. Mas, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista estético, sempre vai ser ali, vai se estabelecer um diálogo entre essas escolas e os princípios norteadores lá da poética clássica. E o outro motivo pelo qual a gente pode colocar essas três escolas em um mesmo período ali, é porque elas vão trabalhar sempre com temas que são chamados de temas universais e que tocam a todas as pessoas. Nesse sentido de ser um tema universal que toca a todas as pessoas, é um tipo de texto literário em que não havia espaço para a subjetividade do eu lírico. Aí você vai falar assim para mim: nossa, mas eu sempre aprendi que uma coisa subjetiva é uma coisa que toca todas as pessoas. Sim, mas a diferença é que nesse período em que nós estamos, do qual nós estamos falando agora, o que acontecia era um esforço para tentar falar dessa temática universal, por exemplo, lá a religião ou o amor, enfim, como era o caso do Gregório de Matos, mas fazer isso de uma maneira a não deixar que que a subjetividade desse poeta fosse ali passada para o poema. Quem vai fazer isso lá vão ser os nossos amigos românticos, enfim. Então perceba que o movimento Arcade, o arcadismo então, ele vai ser muito forte tanto na Itália quanto em Portugal com esse nome, e na França ele vai receber o nome de neoclassicismo, mas no fim das contas é o mesmo movimento.
Aqui no Brasil a gente conhece esse período por arcadismo porque, como eu disse para vocês, esse termo ele vai chegar para a gente via Portugal. E a literatura portuguesa estava sendo muito influenciada pela literatura italiana desde lá da época do Camões, por exemplo. Quando se pensa no soneto, o soneto, apesar de ele ter sido popularizado lá, por exemplo, por uma figura como Camões, ele é uma forma literária tipicamente italiana. Mas enfim. Então, nesse sentido, se você pensa do ponto de vista histórico, eu não estou fazendo propaganda desse refrigerante, mas enfim. Se você pensa do ponto de vista histórico e pensa, por exemplo, no Renascimento, o período do Renascimento é um período da articulação do chamado capitalismo mercantil. E isso vai acontecer, vai se iniciar sobretudo na Itália. Se você pensa no Barroco, com a União Ibérica, o poder econômico e o poder político, a influência econômica e política da Espanha crescem. É por isso que o Barroco espanhol é um barroco bem importante. E quando você pensa no arcadismo ou no neoclassicismo, você vai pensar sobretudo na literatura francesa. Por quê? Porque durante esse século 17, 18, começa-se a articulação do iluminismo entre meados do século 17 e ao longo do século 18. Tanto que é daí que vem aquele famoso apelido de Paris como Cidade de Luz, né? Mas enfim, então perceba que os preceitos iluministas eles estavam sendo gerados justamente no momento ali em que a escola Arcade começa a se articular. E eu não sei se você sabe, mas é com o iluminismo que vai eclodir algum tempo depois lá a Revolução Francesa em 1789, é isso, né? Enfim. E eu não sei se você percebe, mas iluminismo vem de luz, vem de iluminar, e luz como metáfora do saber. Então os iluministas eles queriam basicamente o quê? Eles queriam iluminar a ignorância, porque lembra lá do apelido que a Idade Média tinha, que era a Idade das Trevas. Então essa ideia de trazer a luz, de trazer o saber, trazer o conhecimento. Não é à toa, por exemplo, que é nesse período que surge a enciclopédia enquanto compêndio de todo o conhecimento humano que deveria ser distribuído para todas as pessoas do mundo. Aí aqui entra um parêntese bem maldoso da minha parte, como se aquela meia dúzia de homens europeus brancos de classe média alta fossem detentores ali de todo o conhecimento do mundo, né? Mas enfim, teoricamente então, o ideal iluminista era justamente esse aí. Então, no que diz respeito à arte de uma maneira geral, mas à literatura de uma maneira particular, como é o nosso caso aqui, ela passa a ter um papel de auxiliar no processo de iluminação. E é nesse sentido que vai se retomar lá o que o nosso camarada Horácio, que é um sujeito bem importante, um grego bem importante, ele era grego ou ele era latino, não lembro, mas enfim, ele era lá daquela patota lá. O Horácio ele tinha uma frase que é muito interessante, que é: a função da arte é deleitar e educar. E a partir do momento então em que esses iluministas, em que esses escritores com um background totalmente iluminista, influenciados pelas ideias iluministas, eles vão recorrer a esses autores que tinham essa ideia de levar a iluminação, de levar o saber por meio da arte. E é justamente por conta disso que na França, por exemplo, o movimento se chama neoclassicismo, porque eles vão retomar várias dessas questões todas que eram tidas como questões clássicas. E é justamente nesse momento, nesse contexto histórico e cultural, ideológico, enfim, que vai nascer a ideia do arcadismo e do neoclassicismo, que é um movimento que ele vai se construir em contraposição à cultura barroca. Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas durante a cultura barroca há aquilo que a gente conhece como crise da representação literária por conta da forte repressão religiosa.
E essa crise da representação literária, ela pode ser vista, sobretudo se a gente for pensar na questão do cultismo, da inversão sintática, das figuras de linguagem, de deixar o texto cada vez mais complexo do ponto de vista estrutural, o que dificultava uma certa interpretação ali, como nós vimos no meu vídeo lá sobre o Gregório de Matos, que é um poeta tipicamente barroco. Então, perceba, a poesia Árcade, ela se opõe a essas estruturações literárias cultivadas durante o período barroco, justamente por quê? Porque, veja, o arcadismo ele surge no contexto de você levar a iluminação para o seu leitor. Então, é justamente nesse sentido que há o quê? Há uma tentativa de exprimir racionalmente a natureza no universo literário, no texto literário. E há, então, nesse sentido, aquilo que a gente chama de culto a uma estética da clareza, que é a principal característica de um texto Árcade. Você lê um texto Árcade e você entende ele facinho. Inclusive você aí, colega professora e colega professor, se você aí um dia quiser trabalhar aí um texto literário, olha aí, os textos desse período são uma beleza porque não há problemas. Mas enfim, então percebe que por essa questão toda da estética da clareza, ela ia contra os preceitos lá barrocos. Isso por quê? Porque para a poesia poder surtir algum efeito no leitor, para que o poeta pudesse de alguma forma iluminar esse leitor, o leitor precisa entender o poema. E o leitor não vai entender o poema se você inverter tudo como os barrocos faziam. Então, você percebe que há então o quê? Há um esforço por fazer com que o poema seja inteligível ao leitor. E por trás disso há todo aquele ideal iluminista de que a função da filosofia, a função da literatura, a função da ciência de uma maneira geral é de levar o esclarecimento ao indivíduo. Então, percebe que é justamente por conta dessas questões iluministas que há um culto a uma estética da clareza. As coisas têm que ficar claras para que o leitor possa entender e possa ser iluminado por esse conhecimento que eu estou lhe passando. Mas apesar disso tudo, os pressupostos estéticos e os pressupostos estruturais que vão nortear as produções literárias Árcades vão ser os mesmos. Então vai ser aquele do verso decassilábico, vai ser soneto, blá, blá, blá. E é justamente por conta disso que a gente coloca essa escola junto ali do barroco, por exemplo, nisso que a gente está chamando aqui de período clássico. Então, essa vai ser, a escola Árcade vai ser o último período, o último momento, a última etapa do período clássico. Por quê? Porque a partir de então, os poetas eles vão romper tanto com a ideia de mímese propriamente do que vem lá do nosso amigo Aristóteles, quanto com o padrão da poética clássica. Porque antes havia toda uma necessidade de fazer um diálogo com a tradição, e esse diálogo com a tradição pressupunha o quê? Pressupunha, como a gente viu, por exemplo, no poema do Bento Teixeira, pressupunha que você fizesse alguma coisa relacionada à mitologia, blá, 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 blá. Depois do arcadismo, vem o romantismo. Então percebe que com o romantismo, o cara ele não precisa mais saber da mitologia para poder escrever um texto. Ele faz porque ele é movido pela sua subjetividade, né? Então, só adiantando aqui um pouquinho as nossas discussões. Então, perceba que é justamente por ser movido pela sua subjetividade, há justamente o quê? Há uma distorção entre como o real se apresenta e como o real vai ser representado no texto literário. Então, toda vez que a pessoa está triste, está chovendo. Toda vez que a pessoa vê a moça, o sol abre, aquela coisa toda. Isso não acontece na vida real. Então, assim, isso não existe, como diria o Padre Quevedo. Então, percebe? E é justamente nesse sentido que os românticos eles vão romper
com a questão da mímese. Você não precisa mais representar a coisa ali de uma maneira mimética. Você tem que fazer segundo como você percebe a realidade. Então há uma distorção do real no texto literário. Mas enfim, isso eu só estou aqui adiantando, colocando um pouquinho o carro diante dos bois. Mas enfim, então, depois ali da escola Arcade, essa ideia de você estabelecer um diálogo com uma certa mitologia ou coisa assim, vai sumir. O que importa para os românticos, que é o povo que vai vir depois, é que o poeta viva aquela coisa. Basta que você pense lá no nosso amigo Byron, que era um cara totalmente despirocado, que invadia cemitério, ia em bacanais, esse tipo de coisa. Então, percebe? Essa ideia de que o poeta, ele não precisa falar lá do passado distante e longínquo. Ele precisa falar dele mesmo, porque ele se insere no mundo, e para que ele possa falar de alguma coisa, ele tem que vivenciar. Quando chegam os nossos amigos modernos, como por exemplo Fernando Pessoa, naquele famosésimo poema dele, do poeta é um fingidor, não há nem essa ideia de que o poeta precisa vivenciar algo, ele pode criar a partir da própria palavra. Mas enfim, a gente vai vendo como que isso vai se desenrolando ao longo da história. Então, por conta de todo esse contexto histórico e social e cultural e ideológico e filosófico que circunda o movimento Arcade, bem como por nascer enquanto uma ideia de contraposição ao período barroco, o movimento Arcade ele vai valorizar sobretudo a razão. A razão é a maneira principal com que esses poetas e esses filósofos desse momento vão tentar transmitir o conhecimento aos seus leitores, enfim, aos seus interlocutores. E é justamente nesse sentido que há basicamente 3 palavras-chave que são imprescindíveis para que a gente possa entender o arcadismo, por serem ali os seus princípios norteadores. Então, você tem a ideia da razão, você tem a ideia da natureza, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, e você tem a ideia da verdade. E verdade no sentido de ser verossímil. Então, verdade no sentido de uma realidade possível de existir. Então, essas 3 palavras vão ser muito importantes para que a gente possa entender como que se constrói os textos literários do período Arcade. Então, nesse sentido, quando a gente pensa, por exemplo, na razão, a gente tem que pensar que, para a estética Arcade, a palavra ela tem que exprimir a ordem natural do mundo. Portanto, a poesia, então, já que ela tem esse intuito de exprimir a ordem natural do mundo, a poesia ela tem que ser lógica e ela tem que ser sem artifícios. Então percebe que toda aquela baboseira lá dos nossos amigos cultistas ficou para trás, graças a Deus. Então, o ideal de um texto literário é ser inteligível. Isso por quê? Porque o texto, nesse sentido, ele é refreado pela ideia de racionalidade. Então, quando você quer colocar um argumento racional no seu texto, você tem que ser entendido pelo outro, para que você possa iluminá-lo. Então, o texto tem que estar claro. Então, e isso tudo por quê? Porque o texto tem uma função que é uma função quase pedagógica, que é aquela coisa de instruir o leitor no sentido de levar a ele um certo conhecimento, levá-lo à iluminação, que era lá um dos ideais iluministas. Então, outra ideia que é uma ideia fundamental para a gente poder entender o universo Arcade é a ideia da representação da natureza. Por quê? Porque o poeta ele busca representar aquilo que está na natureza. Mas aí ele busca representar não no sentido de reproduzir, né? Ele busca representar essa natureza como um lugar que é quase idealizado. Então, as representações dos elementos da natureza são representações simbólicas quase idealizadas mesmo. Então, nesse sentido, o resultado dessa representação da natureza no poema Arcade é de uma natureza domesticada, uma vez que
os elementos dessa natureza, eles vão apresentar um forte grau de comunhão com o elemento humano. E dessa comunhão entre o homem e a natureza vai nascer um conceito que é muito importante para a nossa literatura, e é por isso que o mestre Cândido vai falar que é no momento do arcadismo que nasce aquilo que a gente conhece como literatura brasileira. Por quê? Porque do conceito, dessa questão toda da comunhão entre a natureza e o homem, nasce o conceito de homem natural ou de bom selvagem, lá para o nosso amigo Rousseau. Que o homem natural ou bom selvagem seria aquele que vive em comunhão com o espaço da natureza. Ou seja, no nosso caso aqui, o índiozinho. Então, perceba, a partir do momento que você introduz o elemento indígena na literatura brasileira, tem um marco fundamental, porque o elemento indígena vai aparecer no arcadismo, no romantismo, basta que você lembra lá do Alencar, no realismo, no modernismo, basta que você lembra lá do Macunaíma, e até os dias de hoje você tem ainda, é claro que hoje em dia é uma coisa muito mais difícil de se observar, mas ainda assim há essa questão. A questão indígena é uma questão muito importante, por quê? Porque é nesse momento que as pessoas percebem que o indígena, o elemento indígena, é o verdadeiro brasileiro. Então percebe que isso é uma coisa bem interessante para a gente ver do ponto de vista temático. E é justamente por isso que o arcadismo é tão importante assim no nosso caso. E agora vem uma cultura inútil aqui. Em 1500 e bolinha, os franceses tentaram invadir aqui o Brasil. Eles não conseguiram, eles foram rechaçados, tal, fundaram lá São Luís, blá blá blá, aquela coisa toda. Nisso, eles levaram alguns índiozinhos para exibir para o rei. E numa dessas exibições que eles estavam fazendo para o rei, estava um filósofo bem importante, um camarada chamado Montaigne. O Montaigne, ele escreve um livro muito bacana chamado Os Canibais, ou Dos Canibais, depende da tradução que você pegar aí. E esse ensaio ele é importante por quê? Porque ele vai fazer uma primeira reflexão acerca do embate entre culturas diferentes. E esse ensaio, chamado Os Canibais, ele vai gerar um efeito, um impacto muito forte num outro camarada chamado Rousseau. E o Rousseau vai escrever aquele famosésimo livro Tratado da Desigualdade entre os Homens, ou Tratado da Desigualdade Humana, enfim. E nesse texto, nesse tratado, o Rousseau vai dizer basicamente o quê? Ele vai dizer basicamente que a origem da desigualdade entre os homens se deu quando alguém pegou ali um pedaço de terra, cercou e falou, isso é meu. E as outras pessoas acreditaram nisso. Então, a partir desse momento, cria-se um conceito de propriedade que vai ser a mola mestra do capitalismo. Que é aquela coisa de que enquanto um tem, o outro não. A questão da propriedade envolve isso de uma maneira geral. E o homem natural, o bom selvagem, ele não foi afetado por isso. Uma vez que se ele vive em comunhão com a natureza, na natureza não existe a noção de propriedade, é tudo de todo mundo. Então percebe que essa questão, é por isso que a figura do bom selvagem vai ser muito importante para esses caras, né? Então perceba que o homem civilizado é aquele homem que sai desse primeiro estado de comunhão com a natureza para um estado de desigualdade em sociedade. Nossa Senhora. Então, dado que a nossa sociedade é permeada pela ideia de propriedade e de exploração, e eu não sei se você percebe, né, essa questão toda do Rousseau perceber isso tudo, perceber que essa questão é importante para a nossa sociedade, que é uma sociedade movida por essa questão toda da propriedade e da exploração dos outros. Eu não sei se você percebe, mas essa vai ser a base na qual o bom velhinho vai construir a crítica ao capitalismo. Bom velhinho, Marx. Então, isso por quê? Porque a propriedade ela vem por meio da riqueza. E a riqueza só é alcançada por meio da apropriação indevida do trabalho alheio. Ou seja, da exploração, que é o conceito lá da mais-valia. E perceba que eu estou simplificando muito as coisas aqui. Lembre lá, eu não sou expert nesses assuntos. Eu estou só lendo aqui
e lendo outras coisas de apoio, e daí eu falo, ok, vamos fazer o vídeo, certo? Mas enfim, então, basicamente, essa ideia da mais-valia, ou melhor dizendo, essa ideia da propriedade, ela já vem sendo discutida desde lá do Rousseau e dos outros camaradas iluministas. Curiosamente, né, com o desenvolvimento, há um aumento na população dos grandes centros urbanos. Então, as cidades vão crescendo e as pessoas vão começando a ir cada vez mais para esses centros urbanos, para essas cidades. E enquanto isso, o que a gente observa no arcadismo é uma representação da natureza. Isso por quê? Porque o arcadismo ele vai basicamente o quê? Ele vai basicamente falsear o real. Por quê? Porque ele vai criar uma ideia de comunhão com a natureza que era evitada naqueles momentos. Ou não evitada, mas enfim, que não estava acontecendo da maneira como era retratada ali nessas poesias, dado o crescimento urbano que estava ali acontecendo. E essa retratação da natureza, ela vai dar origem a um termo que é muito importante, que é o bucolismo, que vai retomar um livro do nosso camarada Virgílio, que é o mesmo cara que escreveu lá a Eneida. O Virgílio ele tem um livro bem interessante chamado Bucólicas, que é lá a história dos pastorzinhos e tal. O bucolismo, então, ou como também é conhecido, o pastorismo, ele vai retratar uma natureza extremamente amigável e habitada por pastores. E esses pastores vão ser as personas literárias dos próprios poetas. Então, se você pensa lá, por exemplo, e os pastores, então, esses pastores que vão aparecer nesses poemas, vão ser os próprios poetas que vão criar esses pseudônimos. Se você pensa, por exemplo, no Boccaccio, que é como é que é? Manuel Maria do Boccaccio, alguma coisa assim. O nome do poeta que ele vai criar lá, o pseudônimo dele, vai ser Eumano Sadino. Eumano, que é o Manuel invertido. O Cláudio Manuel da Costa, você vai ter lá o Glouceste Saturnio. Você pega o Tomás Antônio Gonzaga, você vai ter o Dirceu. E perceba então que essa influência Arcade é uma coisa bem interessante e que pode ser observada ali em vários poetas, né? Mas enfim, então com essa história toda do bucolismo e com essa ideia que os poetas têm, essa convenção que os poetas têm, de fazer essas personas literárias enquanto pastores, surgem três termos que são bem importantes para esse movimento literário. O primeiro dele é fugere urbem. Fugere urbem, que é fuga fuga da cidade, fuga do centro urbano, enfim. É uma fuga para uma natureza amistosa. Essa ideia de que o cara ele não vai retratar a cidade, ele vai retratar o campo enquanto local amistoso, ou como era chamado, locus amoenos, que é um lugar que exige ali uma vida simples. E uma vida simples acaba acarretando no terceiro grande termo, que é aurea mediocritas, que é aquela ideia de você desprezar o dinheiro. Por quê? Porque na natureza você não precisa de dinheiro. Então, basicamente, o poema Arcade, ele tem algumas características que são bem fáceis de você bate o olho e você fala, esse poema é Arcade. Então, ele é um poema simples, ele é um poema claro, solar, sempre está de dia, incrivelmente. É um poema que aparece sempre elementos da natureza, pastorzinho, ovelhinha, riozinho, borboletinha, esse tipo de coisa. Parece assim, você lê um poema Arcade, você lembra do Teletubbies, sabe assim? O cenário do Teletubbies é um poema Arcade. Então perceba que no caso aqui, que nos atrai, em 1750, só para deixar uma marca cronológica, em 1750 funda-se então a Arcádia Lusitana lá em Portugal. Em 1768, o Cláudio Manuel da Costa vai publicar o Obras Poéticas e vai fundar aqui a Arcádia Ultramarina, e é aqui então que vai começar o arcadismo no Brasil. E com a cultura Arcade, então, há uma preocupação com a questão social. E é por isso que no Brasil, por exemplo, o movimento Arcade ele vai se associar com a Inconfidência Mineira, o que é bem interessante da gente observar. Então perceba que o arcadismo ele vai ser
um movimento literário, como eu disse para vocês, em que vai se pôr em pauta qual vai ser o grande tema da literatura brasileira a partir de então. Claro que não houve assim um congresso de escritores para poder se reunir e falar assim, não, a partir de agora, não. Mas assim, houve um consenso silencioso ali, por uma coisa tácita entre aquelas pessoas, entre aqueles produtores de textos literários, que chegaram à conclusão de que para que eles pudessem se apropriar desses elementos árcades que estavam acontecendo lá na Europa, principalmente da figura do bom selvagem, eles poderiam fazer o quê? Lá na Europa eles não tinham uma figura que personificasse essa figura do bom selvagem no passado europeu, a não ser num passado muito distante. Aqui no Brasil a realidade era outra. Enquanto eles estavam ali discutindo do boteco sobre o que eles iam escrever, tinha um índiozinho passando do outro lado da rua. Então percebe que aqui a coisa foi totalmente diferente, e isso foi uma coisa muito boa para a nossa literatura. Por quê? Porque houve então a inserção desse elemento, e é justamente por conta disso que o Antônio Cândido julga ser esse o momento que dá início à formação da nossa literatura, porque é aqui que se começa a pensar o Brasil. E é claro, como eu disse para vocês, o movimento Arcade aqui no Brasil ele vai se unir ao movimento pela Inconfidência, ao movimento Inconfidente, que tinha essa questão. Nós somos uma coisa... É claro que os Inconfidentes eram só em Minas, mas ainda assim já estava começando a surgir na cabeça das pessoas essa ideia de que estava alguma coisa muito errada nessa relação entre a colônia e Portugal. Então, a partir desse momento, eles falaram assim, ok, temos que repensar essa nossa relação com eles, e é a partir daí que junta a fome com a vontade de comer, e o movimento Arcade começa a ganhar força aqui. Então, percebe? E isso é uma coisa que eu fico totalmente inconformado, que essa ideia de que as pessoas têm, que os Arcades eles estavam ali alheios a tudo aquilo. Não me parece que eles tenham sido, que eles estavam se colocando numa posição alheia. Muito pelo contrário, me parece que eles estavam fazendo aquilo que eles poderiam fazer enquanto escritores. Mas enfim, então o conceito todo de homem natural que vai ser trabalhado pelos Árcades e pelas pessoas que estavam escrevendo lá no período neoclássico, esse conceito de homem natural, ele vai dar origem ao que posteriormente seria trabalhado pelos românticos como sendo o indianismo. Então o elemento indígena vai surgir no universo literário, que vai começar então, e esse universo literário pertencente a essa cultura Arcade, que vai começar a se utilizar do elemento indígena enquanto tema literário. E daí você pode olhar para mim e falar assim, mas Nicolas, o Anchieta já fazia isso. Mas o Anchieta ele produzia basicamente dois tipos de texto, como eu comentei isso com vocês em algum vídeo aí para trás. A literatura informativa, que não tinha nenhuma preocupação em construir um elemento, um personagem indígena mesmo, ela tinha uma preocupação em registrar fatos e mandar esses fatos para o rei. E ele produzia também uma literatura catequética, onde a gente não observa uma presença forte da figura indígena, ou forte o suficiente, para a gente falar que aquilo ali já estava levando em consideração de fato o elemento indígena. O elemento indígena só aparecia ali para poder facilitar no real propósito daquele tipo de texto, que era catequizar os nossos amigozinhos índios, certo? Então perceba que até então não havia essa ideia de retratar um determinado universo cultural. Havia uma ideia de simplesmente passar aquelas informações adiante ou de catequizar aqueles pagãos, para que eles não morressem e fossem para o quinto dos infernos. Então, percebe que é por isso que na literatura brasileira entende-se a relação entre o arcadismo e o romantismo como uma ideia de continuidade e não como uma ideia de ruptura, como vai acontecer em outros lugares. Os românticos eles vão continuar trabalhando e retrabalhando várias das temáticas árcades. E por sua vez os realistas idem, e depois lá os modernos idem. Então percebe que é por isso que esse momento é um momento muito importante para o desenvolvimento da nossa literatura. Então a única diferença que vai colocar ali os Árcades
em diferença com os românticos é que aqui o protagonista do texto vai ser ainda o português. É com os românticos que eles falam assim, não, pera um pouquinho, vamos deixar o português de lado e vamos falar um pouquinho mais aqui, colocar o índio como protagonista. Então percebe que é justamente por conta disso tudo que esse é o momento ápice, e o momento ápice não, mas o momento inicial para que a nossa literatura vá se construindo ali, se formando nas palavras do mestre Antônio Cândido, certo? Então, a partir do vídeo que vem, a gente vai tentar entender como que o arcadismo vai chegar aqui no Brasil, apesar de eu já ter dado aqui algumas... já falei algumas coisas aqui que já dá para perceber por onde que eu vou me guiar no vídeo que vem, mas aí a gente vai tentar entender como que esses autores vão começar a trabalhar o elemento indígena. Muito provavelmente a gente vai ler alguns poeminhas, mas aí eu vou fazer daquele jeito. Eu vou colocar o poema aqui na tela e aí a gente vai conversando. Ah, e antes que eu me esqueça, esse vídeo está saindo atrasado, por quê? Porque eu não tive tempo de gravar no fim de semana, então vocês me desculpem, eu coloquei um vídeo que já estava gravado, que é o vídeo do duplo, então, mas ainda assim, eu acho que no domingo agora vai dar tempo e tudo se resolve, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, certo? É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!